Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz fraca do restaurante à fonte real banhava as mesas cobertas de toalhas brancas com uma atmosfera suave. Os talheres de prata brilhavam sob o lustre de cristal, e a discreta orquestra tocava uma melodia de piano que flutuava no ar como um perfume luxuoso. Era um lugar reservado à elite da cidade, onde cada cliente era tratado como uma divindade. Sentado em uma sala reservada, isolado do restante da sala, Richard Coleman, um bilionário de reputação duvidosa, digitava nervosamente em seu celular. Seu relógio de ouro brilhava à luz, e seu terno sob medida testemunhava seu sucesso estrondoso. Para outros ele era um símbolo de poder e riqueza, mas para seu filho Daniel ele era uma figura distante, sempre apressado, sempre ausente. À sua frente, Daniel, de 12 anos, lutava desajeitadamente com a própria mão trêmula. Sua deficiência o impedia de levar o garfo à boca corretamente. Ele tentou, falhou e tentou novamente, com o olhar desconfiado, com medo de irritar o pai. Cada pedaço que caía em seu prato parecia um fracasso humilhante. Richard, absorto em seus e-mails e negócios, não via nada. Seus olhos não desviavam da tela e seus lábios murmuravam ordens rápidas ao telefone, como se o mundo inteiro pudesse desabar se uma transação falhasse. Um suspiro silencioso escapou de Daniel. Uma lágrima rolou por sua bochecha, que ele enxugou desajeitadamente. Desejou que seu pai o olhasse, o ajudasse, falasse com ele. Mas Richard permaneceu congelado em sua bolha de vidro, prisioneiro de seu império. Naquela noite, porém, algo romperia aquela barreira invisível. Não seria um contrato nem um escândalo financeiro, mas o gesto simples e inesperado de um homem que Richard jamais imaginaria ser capaz de lhe ensinar uma lição de vida. Um discreto garçom negro, de avental impecável, aproximou-se da mesa com uma bandeja. Seu olhar atento pousou em Daniel e depois nas mãos trêmulas da criança. Em seus olhos havia uma gentileza que ninguém na sala havia notado, mas que mudaria uma vida para sempre. Richard Coleman não gostava de perder tempo. Toda a sua vida fora construída em um ritmo frenético, reuniões de cúpula, voos em jatos particulares, jantares de negócios onde milhões de dólares eram decididos com um aperto de mão. Para ele, cada minuto tinha que valer alguma coisa. Sentado no lounge privativo do restaurante, ele olhou impacientemente para o celular, onde as notificações se acumulavam. Um de seus gerentes implorava para que ele aprovasse um contrato. Outro informava que uma aquisição corria o risco de fracassar. Richard respondia com frases secas e digitadas rapidamente, sem tirar os olhos da tela. Diante dele, Daniel permaneceu em silêncio. O menino parecia minúsculo naquela sala imensa, seus grandes olhos azuis cheios de inocência e esforço mal disfarçado. Ele tentava pegar um pedaço de carne com o garfo, mas seus dedos tremiam demais. Depois de várias tentativas frustradas, ele finalmente desistiu, abaixando a cabeça para esconder a vergonha. Coma, Daniel, disse Richard distraidamente, sem tirar os olhos do celular. Daniel abriu a boca como se fosse responder, mas nenhum som saiu. Ele abaixou ainda mais a cabeça, encarando o prato meio vazio. Suas mãos agarraram nervosamente a borda da mesa, como se pedisse desculpas por ela. Então o desastre aconteceu. Com um gesto desajeitado, Daniel deixou cair o garfo, que caiu no chão com um estrondo metálico. O tilintar ecoou pela sala silenciosa. Richard finalmente olhou para cima, mas não era um olhar de conforto. Era uma carranca, uma mistura de aborrecimento e fadiga. Meu Deus, Daniel, suspirou ele. Você não consegue se esforçar? O menino sentiu as bochechas queimarem. Seu pai não gritava, mas cada palavra era um tapa silencioso. Ele queria desaparecer, fugir, se esconder debaixo da mesa. Uma lágrima ameaçou cair, mas ele a conteve, como aprenderá a fazer ao longo dos anos. Foi nesse preciso momento que passos discretos soaram atrás dele. Marcos, o garçom, aproximava-se com um prato de legumes e, com um gesto natural, quase imperceptível, abaixou-se para pegar o garfo caído. Ele encontrou os olhos marejados de Daniel, e aquela simples troca mudou tudo. Marcos endireitou-se lentamente após pegar o garfo. Seu gesto era de uma simplicidade cativante, mas seu olhar permaneceu na criança. Viu seus olhos avermelhados, suas mãos trêmulas e compreendeu sem dizer uma palavra a dor silenciosa que se manifestava naquela mesa. Com licença, senhor, disse Marcos em voz baixa e respeitosa, virando-se para Richard. Gostaria que eu trocasse o garfo e trouxesse uma faca mais adequada para o seu filho? Richard, já imerso em seus e-mails, mal ergueu os olhos. Seu tom ríspido cortou o ar como uma lâmina. Faça o que quiser, desde que ele coma.
Essas palavras atingiram Daniel diretamente no coração. Como se sua dificuldade fosse apenas um detalhe irritante, uma mancha constrangedora que precisava ser apagada o mais rápido possível. Marcos, no entanto, não demonstrou constrangimento. Colocou delicadamente um novo garfo na frente da criança e, num tom quase conspiratório, dirigiu-se a ela diretamente. Quer que eu te ajude, campeão? Daniel ergueu os olhos, surpreso. Poucas pessoas falavam com ele daquele jeito. Sua boca hesitou, mas seu olhar, repleto de uma mistura de vergonha e esperança, foi resposta suficiente. Então Marcos ajoelhou-se ligeiramente para ficar na altura dos olhos dele. Cortou a carne em pedaços pequenos e, com infinita paciência, guiou a mão da criança, mostrando-lhe como furar delicadamente a comida. Quando Daniel não percebeu o gesto, Marcos sorriu. Sem problemas. Vamos tentar de novo. Você chega lá. Na terceira tentativa, Daniel conseguiu levar um pedaço à boca. Seus olhos brilharam como se fosse uma vitória. Pela primeira vez naquela noite, uma risada tímida escapou de seus lábios. Richard, que erguera os olhos sem querer, permaneceu paralisado. A cena era surreal. Um simples garçom acabará de fazer seu filho sorrir, algo que ele não conseguia provocar há anos. Uma mistura estranha invadiu Richard, uma pitada de ciúme, uma pontada de culpa e, acima de tudo, uma sensação que ele não sentia há muito tempo, dúvida. E enquanto Marcos continuava com uma gentileza desarmante a ajudar Daniel, Richard sentiu seu mundo, tão sólido e calculado, começar a tremer. Richard sentou-se ereto em sua cadeira de couro, observando a cena, incapaz de desviar o olhar. Seus dedos, ainda no celular, estavam congelados. A tela escureceu, mas ele nem percebeu. O que viu o perturbou. Um garçom, um homem que ele jamais teria notado em outras circunstâncias, estava ali de joelhos, alimentando delicadamente seu filho como se fosse seu. E Daniel? Daniel estava rindo. Um riso frágil e hesitante, mas genuíno. Richard sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo não ouvia aquela risada? Desde a morte da esposa, sem dúvida. Naquela época, só ela sabia como arrancar aquele sorriso do filho. Só ela tinha a paciência, a ternura, a coragem. E agora um estranho, um simples funcionário de restaurante, estava reproduzindo esse milagre diante de seus olhos. Marcos, no entanto, não agia como alguém que executa uma tarefa. Cada gesto era imbuído de respeito. Ele não alimentava Daniel como se estivesse ajudando em uma tarefa embaraçosa, mas como se estivesse acompanhando uma vitória. A cada mordida bem-sucedida, ele gentilmente parabenizava a criança. Pronto, viu? Você consegue. Essas palavras simples, porém poderosas, ecoaram pela sala. Daniel endireitou os ombros um pouco mais, ganhando confiança e esquecendo sua deficiência por um instante. Richard, por sua vez, sentia um profundo desconforto. Por que ele, seu próprio pai, não podia dar essa coragem ao filho? Por que foi preciso um estranho, que ele considerava insignificante em seu mundo bilionário, para reacender essa luz? Ele sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, não de Marcos, mas de si mesmo. Seu império, seus prédios, seus bilhões, tudo de repente parecia tão insignificante comparado a esta simples cena de humanidade. Então, um detalhe o chocou completamente. Daniel, depois de engolir um bocado, colocou sua mãozinha trêmula sobre a de Marcos. Um gesto instintivo, um agradecimento silencioso. Richard desviou o olhar, incapaz de suportar a visão. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu vulnerável. Richard afundou-se na cadeira, tentando se recompor. Mas seus olhos permaneceram fixos no filho e no garçom que em poucos minutos havia realizado o que ele não conseguirá fazer em 12 anos. Uma lembrança distante, enterrada sob camadas de trabalho e contratos, ressurgiu apesar dele. Ele viu sua esposa Ana, sentada na cozinha da família, muito antes de se tornar o homem poderoso e frio que era hoje. Ela usava um vestido simples, o cabelo preso descuidadamente para trás, e suas mãos esguias guiavam delicadamente as do ainda frágil e desajeitado bebê Daniel. Ana tinha uma paciência infinita, uma gentileza quase sobrenatural. Cada sorriso que ela arrancava do filho era uma luz para Richard, um farol em meio aos seus dias exaustivos. Mas aquela luz se apagou de repente. Um acidente de carro, uma noite chuvosa, um telefonema do hospital que mudou tudo. Desde aquele dia, Richard se isolou. Refugiou-se nos negócios como se acumular prédios e bilhões pudesse preencher o vazio deixado por Ana. Ele não havia perdido apenas a esposa. Ele também havia perdido a conexão com o filho. Naquele momento, ao ver Marcos segurar a mão de Daniel com aquela mistura de respeito e ternura, Richard sentiu o coração apertar.
Era como se Ana estivesse ali, através daquele gesto, como se lhe enviasse um lembrete contundente: você não tem o direito de abandonar seu filho. Não assim. Uma sensação de queimação percorreu seu peito. Ele, Richard Coleman, acostumado a controlar cada negociação, cada decisão, cada batalha empresarial, viu-se impotente diante de uma cena simples, quase banal. Ele desviou o olhar da taça de vinho, mas suas mãos tremiam levemente. Uma pergunta começava a assaltá-lo, insistente e dolorosa. E se o verdadeiro legado que deixei para meu filho não fosse meu império, mas minha ausência? A refeição estava chegando ao fim. Daniel, calmo, terminou seus últimos bocados sob o olhar atento de Marcos. O garçom não tinha pressa, ele se deu ao trabalho de encorajar a criança, para garantir que ela comece no seu próprio ritmo, sem humilhação ou constrangimento. Richard, por outro lado, mal havia comido. Seus pensamentos giravam, divididos entre culpa, ciúme e curiosidade crescente. Quando Marcos finalmente se levantou para recolher os pratos, Richard o interrompeu com um aceno brusco de mão. Espere. Marcos congelou surpreso. Um lampejo de preocupação brilhou em seus olhos, como se ele temesse ter cruzado um limite. Richard olhou para ele por um longo tempo e então, com uma voz mais grave que o normal, perguntou: e por quê? Por que você está fazendo isso? Não é seu trabalho. Você é garçom, não é auxiliar de enfermagem. Marcos olhou para baixo por um segundo, depois lentamente olhou para cima. Sua voz era calma, mas firme, cheia de uma sinceridade que desarmou Richard. Porque ninguém deve se sentir sozinho quando precisa de ajuda. Richard franziu a testa, como se estivesse se protegendo atrás de uma armadura. Sim, mas, por que você? Você poderia simplesmente ter ignorado a cena, trazido os pratos e ido embora. Marcos respirou fundo antes de responder. Eu tinha um irmãozinho, senhor. Ele era deficiente. Cada refeição era um desafio para ele. E cada vez que eu o ajudava, via seus olhos brilharem, como os do seu filho agora há pouco. Então, quando vi seu filho lutando com o garfo, não pensei. Só fiz o que gostaria que outros fizessem pelo meu irmão. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Richard sentiu um nó na garganta. Aquelas palavras simples perfuraram sua casca como nenhuma crítica ou conselho jamais o fizeram. Daniel, que acompanhava a conversa com seus olhos curiosos, perguntou então uma frase tímida, mas clara. Pai, Marcos é legal. Essas palavras tocaram profundamente o coração de Richard. Seu filho, que falava tão raramente, acabará de definir o valor de um homem não por seu status, mas por sua humanidade. Richard desviou o olhar, incapaz de encontrar o olhar de Marcos. Mas uma coisa era certa, aquela conversa acabará de abalar seu mundo organizado. A noite terminou num silêncio incomum. Richard não respondeu mais aos e-mails nem verificou seus números. Sua mente estava em outro lugar, presa no que acabará de ouvir e ver. Quando o motorista se ofereceu para levar Daniel para casa, Richard levantou a mão para detê-lo. Não, eu mesmo faço isso. Esta simples frase surpreendeu a todos, seu assistente, o motorista, até mesmo Daniel, que revirou os olhos. Há quanto tempo seu pai não dirigia? E mais importante, quando ele havia se dado ao trabalho de levá-lo para casa sem delegar a tarefa? Na volta, a cidade brilhava com 1000 luzes, mas dentro do carro a atmosfera era estranha, quase frágil. Richard olhou rapidamente para o filho sentado ao seu lado. Daniel, um pouco tímido, mexeu os dedos, mas finalmente sussurrou. Pai, eu gostei de comer com o Marcos. Essas palavras simples foram como uma facada e um bálsamo ao mesmo tempo. Richard engoliu em seco e com a voz hesitante respondeu. Eu também, Daniel. Era a primeira vez em muito tempo que ele falava com o filho francamente, sem se esconder atrás do celular ou de suas obrigações. Um vínculo tênue, mas muito real, havia renascido. Na manhã seguinte, Richard voltou ao restaurante. Marcos, arrumando uma mesa, olhou para cima, surpreso ao ver o homem que pensava que nunca mais veria. Richard se aproximou, seu olhar sério, mas suavizado por uma nova forma de humildade. Pensei nisso a noite toda, disse ele. Você deu ao meu filho algo que eu não conseguia dar a ele há anos. Paciência. Atenção. Respeito. Marcos permaneceu em silêncio, esperando a continuação. Então Richard disse, com voz firme. Gostaria que você trabalhasse para mim. Não como garçom. Como acompanhante pessoal do Daniel. Marcos arregalou os olhos. Não era essa a oferta que ele esperava. Senhor, não estou fazendo isso por dinheiro. Richard assentiu, ciente de sua sinceridade. Eu sei. E é por isso que estou perguntando. Um silêncio profundo pairou entre os dois homens. Nesse silêncio, nasceu uma decisão que viraria suas vidas de cabeça para baixo.
Marcos permaneceu em silêncio por alguns segundos, ponderando as palavras do bilionário. Trabalhar para Richard Coleman não era pouca coisa. Mas não era o prestígio ou dinheiro que o movia, era a lembrança do irmão e o olhar brilhante de Daniel no dia anterior. Ele finalmente assentiu lentamente. E certo, mas só se eu puder ser eu mesma perto dele. Sem pretensão, sem protocolo. Ele precisa de um amigo, não de um funcionário. Richard, surpreso com tamanha franqueza, sentiu um leve sorriso surgir em seus lábios, um sorriso raro, quase esquecido. Negócio fechado, ele respondeu. Os dias seguintes marcaram uma virada na vida de Daniel. Todas as manhãs, Marcos voltava para casa. Ele não usava terno nem distintivo, apenas sua sinceridade e paciência. Em vez de tratar Daniel como uma criança frágil, ele o encorajava a tentar, a se esforçar um pouco mais a cada dia. Veja bem, disse ele certa manhã, ajudando-o a segurar um lápis, não importa se você está tremendo. O importante é tentar de novo. Daniel ria com mais frequência. Falava mais. Seu mundo, antes limitado a olhares tímidos e gestos desajeitados, expandia-se gradualmente graças à atenção de Marcos. E Richard, a princípio um mero espectador, viu-se sempre perto deles. Certa noite, voltando do escritório, sentou-se na sala de estar e observou Daniel desenhar desajeitadamente com Marcos. Seu filho então ergueu os olhos e disse timidamente: "Pai, olha." Essas duas palavras atingiram Richard diretamente no coração. Seu filho o chamava, mostrando-lhe algo, buscando sua validação. Não um contrato, não um prédio, não uma conta bancária. Mas um desenho trêmulo, uma vitória pessoal. Richard sentiu seus olhos marejarem. "É lindo, Daniel", disse ele com a voz rouca. Pela primeira vez em anos, ele não pensou em seus negócios, em seus bilhões, em seu império. Apenas em seu filho e no vínculo frágil que estava reconstruindo, graças à ajuda de um homem que ele nunca considerou importante. Aos poucos, uma nova vida se instalava. Não uma vida de luxo e poder, mas de momentos simples, humanos e preciosos. E nos olhos de Daniel brilhou uma luz que Richard pensou estar perdida para sempre. Com o passar das semanas, uma mudança sutil, porém profunda, estava ocorrendo na vida de Richard Coleman. As reuniões intermináveis e os contratos lucrativos que antes ditavam sua agenda agora pareciam menos essenciais. O tempo gasto com Daniel e Marcos passou a ocupar o centro do seu mundo. Todas as manhãs, ele se sentava ao lado do filho para tomar café da manhã, conversando com ele sobre coisas simples, histórias de sua infância, anedotas que ele nunca havia compartilhado. Daniel ouvia atentamente, às vezes rindo dos comentários bobos do pai, às vezes ouvindo em silêncio, com o rosto iluminado pela atenção que recebia. Marcos, por sua vez, não se tornará apenas um companheiro, ele se tornará um mentor, um amigo leal. Ele estava ensinando Daniel a não deixar que sua deficiência o limitasse, a lutar por cada pequena vitória. E Richard estava começando a entender o verdadeiro impacto dessa presença. Certa noite, quando os três voltavam de uma caminhada, Daniel apontou para uma estrela no céu. "Pai, olha, ela brilha mais que as outras." Richard sorriu e, pela primeira vez em muito tempo, viu as coisas de forma diferente. A verdadeira luz, percebeu ele, não estava nos arranha-céus que possuía, nem nos números de sua conta bancária, mas naqueles momentos de sinceridade, presença e amor. Ele chamou Marcos de lado e disse: "Você me mostrou algo que eu não via mais. O que eu achava importante não era nada comparado a isso." "Obrigada." Marcos balançou a cabeça modestamente. "Daniel te mostrou o caminho. Eu só ajudei um pouquinho." Richard sorriu, mas sabia que era mais do que apenas um sorriso. Aquelas semanas lhe ensinaram uma lição que nenhuma escola, livro ou contrato poderia ter lhe ensinado. A verdadeira riqueza reside no amor, na paciência e na dignidade conferida aos outros. Essa transformação não se limitou ao relacionamento com Daniel. Richard passou a ser mais atencioso com as pessoas ao seu redor, funcionários, sócios e até mesmo estranhos. Suas decisões de negócios levavam em consideração as pessoas, não apenas o lucro. Um bilionário, uma criança e um garçom perturbaram a ordem imutável de um mundo de dinheiro e poder. E pela primeira vez, Richard Coleman se sentiu verdadeiramente vivo. Alguns meses se passaram desde que Marcos entrará em suas vidas. A transformação de Richard era evidente não apenas em suas ações, mas em toda a atmosfera da casa. O riso de Daniel enchia todos os cômodos, e Richard estava aprendendo a saborear cada momento com o filho. Uma tarde, enquanto os três estavam na sala de estar, Marcos sugeriu: "Que tal fazermos algo especial para o Daniel? Um pequeno passeio só vocês dois, pai e filho." Richard sorriu, um pouco surpreso com a oferta.
Ele nunca havia se dado ao trabalho de organizar um tempo só para ele e Daniel, sempre pressionado por suas obrigações. Mas desta vez, aceitou imediatamente. Eles foram a um parque, onde Daniel podia correr e brincar no seu próprio ritmo. Richard percebeu que cada sorriso, cada gargalhada do filho era um tesouro muito mais precioso do que qualquer contrato assinado ou propriedade. Quando se sentaram em um banco, Richard tirou um envelope do bolso. Daniel, curioso, pegou-o e abriu. Dentro havia um pequeno caderno e uma caneta. Isto é para você, meu filho, disse Richard. Para anotar seus sonhos, suas histórias, tudo o que você quiser compartilhar. Os olhos de Daniel brilharam. Sério, pai? Sim. É verdade, respondeu Richard, com o coração cheio de calor. Marcos olhou para eles com um sorriso satisfeito. Ele sabia que aquele gesto aparentemente simples selava algo muito mais profundo, a reconstrução de um vínculo que havia sido rompido por muito tempo. E não foi só isso. Poucos dias depois, Richard tomou uma decisão que surpreendeu a todos em seu círculo profissional. Criou uma fundação para crianças com deficiência, inspirado pelo exemplo de Daniel e Marcos. Ele queria que sua influência servisse para mudar a vida de outras crianças, assim como Marcos havia mudado a de seu filho. Daniel olhou para o pai com admiração. Pai, você é como um super-herói agora. Richard caiu na gargalhada, uma risada genuína e libertadora, antes de responder. Não, meu filho. Não sou um super-herói. Mas agora sei como ser um pai de verdade. Pela primeira vez em anos, tudo parecia possível. Com o passar dos anos, a transformação que Marcos havia começado e vivenciado ao lado de Daniel se solidificou dia após dia. Richard não era mais o bilionário frio e distante de outrora. Ele havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas em amor, presença e impacto na vida dos outros. Daniel cresceu cercado pelo carinho e incentivo de Marcos e de seu pai. Ele progrediu em seus estudos, desenvolveu suas paixões e, acima de tudo, floresceu emocionalmente. Cada sorriso, cada risada, era uma vitória para Richard. Marcos, agora uma figura-chave em suas vidas, também havia encontrado seu lugar neste mundo antes emocionalmente fechado. Ele havia provado que compaixão e paciência podem mudar não apenas a vida de uma criança, mas também a de um pai bilionário. Certa noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda da casa, Daniel apoiou a cabeça no ombro do pai e sussurrou. Pai, obrigada por tudo. Richard sentiu uma lágrima brotar nos olhos. Passou o braço em volta dele, apertando-o gentilmente. Obrigado, meu filho, disse ele. Por me ensinar o que eu nunca soube antes, que o verdadeiro legado que posso deixar para você não é meu dinheiro, nem meus prédios, nem meus negócios. É você, sua felicidade, seu sorriso, e os valores que posso lhe transmitir. Naquele momento de suspensão, Richard finalmente compreendeu que a vida não era uma sucessão de sucessos materiais, mas uma coleção de momentos preciosos, entes queridos e atos de bondade. O que ele pensava serem momentos simples e cotidianos, um garçom alimentando uma criança, uma risada compartilhada, um gesto de carinho, acabaram se tornando os alicerces do seu verdadeiro legado. A noite caiu e com ela, uma nova paz se instalou na casa. Richard olhou para Marcos e Daniel, duas pessoas que, sem saber, haviam virado sua vida de cabeça para baixo, e percebeu que sua vida havia tomado um rumo irreversível. Um simples ato de compaixão foi suficiente para transformar um bilionário, aproximar pai e filho e lembrar a todos que amor e cuidado são as riquezas mais preciosas. E naquele momento, Richard Coleman soube que sua vida nunca esteve tão completa.